Fala, gurizada! Prof. Ordinário trazendo mais uma questão de Enem, questão 177 da prova rosa do Enem de 2020. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Ou seja, um fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. Então aqui o Enem está nos dando uma funçãozinha exponencial, o Q de t igual a Q0 vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730, em que t é o tempo medido em ano, Q de t é a quantidade de carbono 14 no instante t, e Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. Então a gente tem aqui na espécie viva correspondente e no fóssil que foi encontrado. Qual seria então o fóssil mais antigo encontrado nessa expedição? O que a gente consegue ver então aqui? Bom, vamos dar uma olhada como é que a gente pode então calcular esse t ali, né? Então, dando uma olhadinha nessa fórmula aqui, a gente tem que Q de t igual ao nosso querido Q0 aí, que já a fórmula aí do Enemzinho nos deu 5.730, e a gente pode então passar esse Q0 dividindo, né? Então a gente vai ficar com Q de t sobre Q0, certo? Igual a 2 na menos t sobre 5.730. Beleza. Alguém lembra, então, o que eu posso fazer aqui para resolver esse problema? Bom, como ele nos dá valores de 128 aqui, 32, ou seja, me dá valores de Q0 e de Q de t, eu conseguiria substituir aqui, né? Por exemplo, então, eu poderia substituir, vamos substituir aqui embaixo, Q de t 32, ou seja, para o primeiro fóssil, quando a gente acha 32, né, de quantidade de carbono 14 medida, e na espécie viva a gente tem 128, a gente igualaria e para poder encontrar, então, esse nosso tempo. Né? Todo mundo lembra, então, que isso é uma equação exponencial, e para resolver uma equação exponencial, a gente deve, então, colocar isso na mesma base. Vamos fazer o primeiro aqui só para ver o que aconteceria, né? A gente tem 32, 2 na 5, 128, 2 na 7, e a gente, então, aqui tem menos aqui, 5.730, certo? E aqui, então, a gente diminuiria os expoentes, né? Uma divisão. Então, a gente vai com 2 na menos 2, igual a 2 na menos t sobre 5.730. Cortando os expoentes, eu tenho que menos 2 igual a menos t sobre 5.730. E passo 5.730 multiplicando para deixar o t sozinho. Eu tenho que o t vale 2 vezes 5.730. Ok? Tá, mas aí o cara para e pensa, vou ter que fazer isso para todos os valores, todas essas divisões? Bom, basta reparar aqui o quê? De onde é que surgiu aqui esse 2, né? Vamos dar uma olhada ali, que esse 2, então, ele foi da razão aqui, né? Ele surgiu ali desse 5 com esse 7, certo? Ou seja, a gente chegou nesse menos 2 aqui. Bom, isso quer dizer que se eu conseguir, então, pegar as razões de Q de t e dividir pelas razões de Q0, aqui não tem o parênteses, Q0, o que eu vou ter que estar buscando? Eu vou ter que perguntar aqui, vou ter que estar pedindo a menor razão possível. Por quê? Porque se eu pegar a menor razão possível, eu vou ter aqui o menor número possível, que ao trocar sinal vai ficar o maior valor possível, certo? Então, olha ali, do primeiro a gente já fez, deu menos 2 aqui, né? Vamos ver então no segundo exemplo. Então, basta a gente raciocinar dessa maneira. Então, 8 por 256, né? Ah, eu tenho dúvidas aqui, eu tenho dificuldade. Bom,
Peguem aqui o maior valor, lembrem que a gente sempre tem que fatorar, né? A gente está sempre buscando base 2 também, né? Então, a menor razão aqui, mas mantendo essa base 2. O menor razão, menor expoente na razão, podemos botar assim, né? Então, menor expoente na razão de base 2, vamos colocar assim para ficar mais claro. Se eu pegar aqui o 2048 e fatorar ele, né? Aqui muita gente lembra do quê? Quantos gigas tem o telefone, né? 512, 256, 128, 64, 32, né? Então aqui é uma dica mais fácil para quem não guarda muito bem as decomposições aqui do 2, a fatoração aqui dos múltiplos de 2. Então aqui nós temos o 8 como sendo 2 na 3 e o 256 como sendo 2 na... Aqui então a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 na 8. Então aqui a gente tem 2 elevado na menos 5. Beleza, vamos fazer para o próximo então. 64 sobre 512, para o nosso carinha número 3 ali, nosso fóssil número 3. O 64, 2 na 6, o 512, 2 na 9. Então a gente tem 2 na menos 3. Percebam que o fóssil 3 ainda está... O fóssil 2, perdão, né? Esse aqui é o fóssil 2. Ele ainda está ganhando aqui, ele ainda tem a menor razão, né? O menor expoente, né, da nossa razão aqui, o menos 5 está ganhando. Depois 512 por 1024, esse aqui é mais tranquilo, né? 2 na 9 dividido por 2 na 10. A gente vai ficar com 2 na menos 1, então ele também não ganharia. E por último, 128 por 2048. A gente tem aqui 2 na 7 sobre 2 na 11. Vai ficar 2 na menos 3 também. 2 na menos 4, perdão. Então, o fóssil número 2 é o fóssil que possui, né, que seria o mais antigo, porque a gente pegaria esse menos 5, e esse menos 5 era o cara que ia aparecer ali, e esse menos 5 ia aparecer aqui com mais 5, multiplicando os 5.730. Então, ele tornaria, né, o fóssil mais antigo, ele que daria o resultado de maior tempo, certo? Então, uma equaçãozinha exponencial que deu origem a tudo isso. Temos então a resposta letra B, o fóssil de número 2 é o fóssil mais antigo, sem precisar substituir e calcular tudo de tudo de tudo. Tranquilo, pessoal?